Meu nome é Gabriel Teixeira da Silva, eu sou aluno de mestrado da PUC Campinas. A minha orientadora é a professora Solange Muglio-Eschler e eu vou apresentar um trabalho chamado Diferenças de Gênero nas Habilidades Intelectuais e Criativas. Para avaliação da inteligência, a gente usou o modelo Cattell-Horn-Carroll, ou CHC, que é um modelo explicativo hierárquico da inteligência. Então a inteligência nesse modelo é dividida em camadas. Na camada mais alta está um fator geral de inteligência, o qual é ligado a fatores de capacidades mais amplas, os quais por sua vez são ligados em capacidades específicas ou atividades específicas hierarquicamente. Então tem a inteligência geral, fatores amplos e fatores específicos, os quais estão relacionados entre si. Para a avaliação da criatividade, a gente usou o modelo proposto pelo Torrance, no qual a criatividade é composta por 4 fatores cognitivos, sendo fluência, flexibilidade, elaboração e originalidade. A fluência é o número de respostas que uma pessoa dá na atividade. A elaboração é o quão detalhadas são essas respostas. A originalidade é o quão nova essas respostas são, ou seja, é o quão frequente elas tendem a aparecer na atividade. E a flexibilidade é a capacidade de mudar de categoria de uma resposta para outra. Então, por exemplo, em uma atividade você pede para o participante imaginar como será o futuro. E daí ele está imaginando em uma das respostas como vão ser as casas no futuro. Em outra ele está imaginando como vai ser os carros, como vai ser o tratamento de água e esgoto no futuro. Essas diferentes categorias revelam uma capacidade de flexibilidade cognitiva. Em relação às diferenças de gênero, a literatura da área ela aponta que para a capacidade geral de inteligência não tem diferença entre homens e mulheres. O que existe é uma diferença em habilidades específicas. Então, nas habilidades verbais, as mulheres elas tendem a obter um score mais alto em testes objetivos do que homens, e os homens tendem a obter scores mais altos em testes visoespaciais do que mulheres. E essas diferenças são causadas por uma provável interação entre fatores socioculturais e biológicos. Quanto à criatividade, a literatura não tem um consenso sobre diferenças de gênero nas habilidades criativas. A amostra para esse trabalho foi composta por 1.017 participantes, dos quais 630 eram mulheres e 387 eram homens. Os participantes foram coletados por conveniência e tinham entre 13 e 28 anos. A amostra desse estudo ela foi coletada ao longo de diversos anos por diferentes pesquisadores, até formar essa base de dados que a gente tem. Então, foram diferentes projetos, os quais aplicaram os instrumentos coletados ao longo dos últimos anos. Todos esses projetos eles tiveram aprovação do Comitê de Ética de Pesquisa com Seres Humanos. Os participantes eles assinaram o termo de consentimento livre e esclarecido. Quando eles eram menores de idade, quem assinou foi um responsável legal ou os pais. Os instrumentos aplicados para esse estudo foi a bateria de avaliação intelectual e criativa versão adulta, que é a BAIC. Ela é composta por 6 testes, que é o teste de habilidade verbal, o teste de pensamento lógico, o teste visoespacial, de rapidez de raciocínio, o teste de memória e o teste de criatividade, que avalia tanto criatividade verbal quanto figural. Para análise de dados, dividiu-se a amostra em 3 grupos com base na faixa etária deles. Então, no primeiro grupo ficaram 577 participantes que tinham entre 13 e 17 anos. No segundo, 315 participantes que tinham entre 18 e 22 anos. E no terceiro grupo ficaram 125 participantes que tinham entre 23 e 28 anos.
A análise que a gente realizou foi uma análise multivariada da variância, ou uma MANOVA, a qual indicou diferenças entre gênero apenas no score do teste visoespacial. Porém, o tamanho do efeito, ou seja, o eta parcial quadrado, ele foi de 0,023, que é um tamanho de efeito muito pequeno. A partir disso, conclui-se que esses resultados estão alinhados com o que está presente na literatura específica do campo, que é o fato de que homens tendem a obter um desempenho superior em testes visoespaciais, porém considerando que na literatura não existem indícios de que uma identificação com o gênero feminino possua uma correlação negativa com o desempenho de habilidades visoespaciais. Então, considerando isso e considerando o tamanho do efeito, esse tamanho de efeito pequeno, vale ressaltar então que essa diferença ela é muito pequena para ser realmente significativa, já que o tamanho do efeito foi 0,023. O que é considerado a partir disso é de que algumas atividades, algumas tarefas, desde muito pequeno, algumas atividades e algumas tarefas, elas são associadas a determinados gêneros. Algumas tarefas são socialmente associadas a determinados gêneros. Então, algumas brincadeiras são para meninas, algumas brincadeiras são para meninos, algumas coisas quem faz são homens, quem faz são mulheres. E isso influencia o desenvolvimento cognitivo e criativo dos indivíduos. Por isso mas considerando os resultados aqui apresentados, observa-se que o gênero ele tem um efeito pequeno sobre o real desempenho, ou desempenho nesses testes. E que por isso existe a necessidade de se incentivar o desenvolvimento das habilidades intelectuais e criativas para ambos os sexos de forma igual. E é isso minha apresentação. Obrigado.